Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, a todos que estão inscritos e cursando, né, o curso Revisitar a Economia Política da Pena no Capitalismo Dependente Brasileiro. Eu sou o professor Eduardo Granzotto Mello, sou atualmente professor de processo penal na Faculdade Guilherme Guimbola, que é situada em Joinville, Santa Catarina, né, e tenho a formação aí de graduação e também um mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Começar aqui, primeiramente, agradecendo, né, a organização do curso, né, principalmente na figura das professoras Carla e Nayara, mas também a todos os colegas envolvidos, professora Gabriela, professor Marco e também professor Felipe, né, que aí tenta reunir um conjunto que vem sendo, né, desenvolvido de pesquisas que focam na realidade brasileira, tentam explicar, né, a transformação do sistema penal brasileiro com base na economia política da pena, né? Então, nós já estamos na segunda etapa desse curso. Vocês já tiveram a oportunidade de estudar os fundamentos da economia política da pena, e essa etapa segunda é mais temática, e a tarefa que eu tenho aqui é desenvolver uma reflexão aqui sobre a transformação do sistema penal na época dos governos petistas, né? Então, grande encarceramento nos governos federais petistas. Essa tarefa eu vou dividir com a professora Carla, né? A professora Carla desenvolveu e apresentou recentemente a tese de doutorado dela nesse tema, e eu também desenvolvi esse tema na dissertação de mestrado, né, que defendi em 2015. E, basicamente, o que eu vou trazer aqui é o resultado daquela pesquisa. A intenção é contribuir para o desenvolvimento de novas reflexões. Então, tudo aqui, né, está sujeito a debate, a discussão, né, e a ideia de contribuir para uma criminologia materialista no nosso contexto de capitalismo dependente. Bom, então, o que eu vou começar colocando aqui para vocês? É as perguntas que eu busquei responder, né? Então, na minha investigação, na minha exploração, que eu consegui observar de mais significativo no período dos governos Lula e Dilma, e tem muita coisa, né? Está longe de ser exaustivo o que eu vou propor aqui, é um ângulo bem particular, não exclui, né, outros, na verdade tem que ser complementado com outros pontos de vista. Mas, para mim, o significativo foi a reorganização e criação de agências durante esse governo. Então, eu observei, né, para além da formação de uma política criminal ou de uma política de segurança pública, eu observei que isso acabou se materializando em agências executivas, né? Então, para usar a linguagem do Zaffaroni, ou aparelhos, né? Mas agências, na criminologia, a gente está mais acostumado com essa terminologia. Então, agências, né, que conformariam um subsistema penal federal dentro de uma lógica de emergência. Então, essa é a hipótese. Então, que agências seriam essas? Então, a criação, por exemplo, da Força Nacional de Segurança Pública, a formação do sistema penitenciário federal, né, a
o ingresso, e aí, no caso, é uma refuncionalização, um avanço cada vez maior das Forças Armadas em tarefas de segurança pública sobre o argumento, né, da garantia da lei e da ordem, principalmente na questão das unidades de polícia pacificadora. Então, esse conjunto, né, a hipótese é de que se forma um subsistema penal de emergência, né, que complementa os sistemas penais estaduais, né, né, então, a primeira pergunta seria essa: é possível afirmar que existe um subsistema penal federal se formando nessa época? E se sim, né, que funções ele exerce, né, que demanda de ordem o Brasil, né, contemporâneo engendra, que necessite um subsistema desse tipo, né? E aí, claro, né, essa pergunta abre para uma caracterização do que é o Brasil contemporâneo. É claro que as teorias marxistas da dependência, a teoria marxista do Estado, né, vem aqui se somar, né, à criminologia crítica, e no centro disso a economia política da pena, na tarefa de tentar decifrar, né, a transformação do sistema penal brasileiro. Em outras palavras, pessoal, é, é, o meu objeto é uma transformação do sistema penal, né, e, no caso, né, a economia política da pena é uma chave explicativa, né? Ou seja, ela confere aí a base explicativa para essa mudança. Pois bem, então, basicamente, né, a hipótese é que o capitalismo dependente brasileiro, né, que pode ser caracterizado, né, como um subimperialismo dependente, na medida que o Brasil conseguiu avançar para uma certa etapa de industrialização, né, então ele, no sistema mundial capitalista, ocupa uma posição, ou chegou a ocupar uma posição intermediária, isso tudo está em xeque hoje, né? Essa formação ela resulta numa complexificação, né, do Estado capitalista e numa complexificação também do sistema penal, né? Isso num marco de uma sociedade que ao mesmo tempo que se industrializa, isso aparece no discurso como desenvolvimento, mas ela não resolve os problemas fundamentais do capitalismo dependente, em especial a superexploração do trabalho e a marginalização, né, estrutural. Então, a gente tem um sistema reforçado, né? Bom, né, aí, claro, né, a gente seguindo a criminologia crítica, na ideia de que a gente tem um paradigma da reação social, é claro que não se trata de um reforço do sistema penal para responder a uma criminalidade gigantesca, enorme, perigosa, violenta, mas, na verdade, esse próprio movimento, ele antecede, né, e ele tem um sentido aí de produzir, né, ordem, né, e não exatamente de responder a uma criminalidade pré-existente, né? Bom, eu vou, evidente, poder desenvolver isso ao longo do raciocínio que eu vou desenvolver aqui, né? Então, basicamente, né, eu dividi minha pesquisa em três grandes momentos, né? Então, no primeiro momento, eu tentei caracterizar a criminologia crítica, né, materialista latino-americana, né? E aí faço algo que
a maior parte das dissertações da criminologia crítica faz, mas eu faço de maneira muito curta, né, que é tentar evidenciar a formação, né, demonstrar a formação da criminologia crítica, a maneira como as várias etapas, né, das teorias liberais, assim chamadas pelo Barata, vão deslegitimando a ideologia da defesa social e vão preparando o terreno para uma mudança de paradigma em criminologia. Né? E depois, claro, né, apresento os principais fundamentos da maneira como eu enxergo aqui da economia política da pena, para depois entrar, né, no segundo, né, momento desse primeira etapa, que é como é que isso aparece na criminologia latino-americana. Né? Depois eu passo a tentar desenvolver, um segundo momento, segunda etapa do trabalho, o que é o Brasil contemporâneo, né? Tanto do ponto de vista como formação social e econômica, então o ângulo estrutural, a questão do capitalismo dependente, e o ângulo político, que tipo de Estado nós temos aqui. Eu chamo de um Estado ampliado, né? Mas um Estado ampliado com democracia restrita, né? Recuperando aí a ideia de Estado de contra-insurgência que vocês encontram em textos, por exemplo, do Mauro Marini. Né? Ao fim, aí sim eu entro no objeto mesmo, que é a política de segurança dos governos Lula e Dilma, e, né, uma tentativa de explicação disso, né, a partir da economia política da pena. Enfim, né, basicamente, dentro de a questão de marco teórico, eu me situo na criminologia crítica marxista ou materialista, né? Os nomes, né, principais, eu destacaria aqui Dário Melossi e Alessandro Barata. Né? Mas, se vocês observarem a criminologia crítica na sua origem na América Latina, ela é toda marxista. Né? Então, Rosa de Uomo, Roberto Bergali, Lola Niar Castro, todos eles são claramente marxistas, claramente situam a problemática do sistema penal latino-americano na questão da formação do capitalismo dependente aqui. Tá? Então, eu busco somar ou unificar isso com uma leitura estrutural. Em relação à teoria da dependência, eu me situo junto com a teoria marxista da dependência, especialmente o Rui Mauro Marini, é o principal autor que eu utilizei aqui. É evidente que isso não esgota, né? Você encontra o Teotônio dos Santos, o Werner Bambirra, até mesmo também, né, o Darcy Ribeiro, um grande autor. Por fim, na questão da teoria do Estado, né, a caracterização vai trazer uma leitura do Gramsci, do Antônio Gramsci, e um apanhado da discussão que houve sobre a transição democrática, né, ou, né, a crítica da chamada transição democrática. Então, Florestan Fernandes, o próprio Rui Mauro Marini e o Agustín Cueva, que é um, né, cientista social equatoriano. Enfim, né, esse é o cabedal teórico que eu trabalho. Então, vamos começar aqui com o primeiro momento. Né? Então, a criminologia crítica. Então, criminologia crítica, né, eu sei que a maior parte dos autores, né, trata como um movimento mais amplo. Né? O próprio Alessandro Barata vai trazer que a virada para a criminologia crítica se dá com a mudança paradigmática da introdução do enfoque do etiquetamento ou labeling approach. Porém, né, eu insisto que existe uma centralidade do marxismo, né, na chamada criminologia crítica. Né? Então, basicamente, né, o argumento do Alessandro Barata, é de que sucessivamente houve uma superação de
tópicos, né, da ideologia da defesa social, ou seja, né, desde as teorias psicanalíticas, questionando a racionalidade, a legitimidade desse sistema punitivo, até as teorias lá ah, do funcionalismo, né, sociológico, de Durkheim ou de Merton, falando da normalidade do crime, questionando a questão do bem e do mal, né? Enfim, até, né, um movimento que culmina, então, no paradigma, ou melhor, enfoque do etiquetamento, né, que vai nos dizer que a criminalidade não é um ente pré-constituído à ação do sistema penal, mas é um produto da ação do próprio sistema penal, uma ação que é, né, de definição, né, de seleção, de etiquetamentos, de estigmatização, enfim. A gente tem, né, esse argumento longamente desenvolvido. Basicamente, né, essa criminologia da reação social, ela consegue descrever, né, de maneira muito precisa o funcionamento do sistema de justiça criminal e o processo de criminalização, mas ela não consegue explicar o sentido social e político desse movimento, né, desses processos de criminalização. Né? Ou consegue nos trazer como funciona o sistema penal, mas não diz por que ele funciona assim, não diz por que ele seleciona certos grupos sociais e não outros, certas classes sociais e não outras. É aí que entra, né, a necessidade de uma análise materialista da estrutura da sociedade capitalista para, né, que nós tenhamos uma chave explicativa sobre o funcionamento, ou para entender o funcionamento do sistema punitivo. Né? O coração, né, dessa chave explicativa, no meu modo de entender, e aí acredito que sigo Barata, mas também sigo, né, de um modo geral, o que se chamou de escola de Bolonha, ou seja, o grupo de criminólogos marxistas que desenvolvia pesquisa na revista La Questione Criminale na década de 70, né, que tinha um diálogo, né, com o Partido Comunista Italiano, né, que desenvolvia a política eurocomunista. Então, ali você tem a formação, né, no Alessandro Barata e no Dario Melossi de uma recuperação dessa economia política marxista da pena. Né? Basicamente, né, só deixando claro, eu não excluo aqui nenhuma, nenhuma, nenhuma contribuição, né, que outros paradigmas têm, principalmente o enfoque do etiquetamento, né, eles são necessários, porém eles são insuficientes. São insuficientes. Eles, né, nesse ponto, demarcação aqui, por exemplo, com o argumento do Eugênio Raul Zaffaroni, né, que diz que, em busca das penas perdidas, que não seria necessário exatamente o marxismo, né, para a formação da criminologia crítica. Dá uma contribuição, mas, né, não é necessário, bastaria a criminologia da reação social. Uma criminologia da reação social não consegue decifrar a lógica objetiva que preside o funcionamento do sistema penal em sociedades capitalistas, né? Ainda que descreva de maneira muito precisa a ação das agências. Né? Então, eu diria que existe uma centralidade do marxismo na criminologia crítica. A partir do eixo, né, da análise materialista que a economia política da pena nos dá, você pode reinterpretar o peso de cada contribuição das demais escolas, né, criminológicas. Bom, né,
ah, seguindo aqui, em que sentido, qual a grande contribuição que a gente pode trazer da economia política da pena, né? Aqui é um tema que vocês já trabalharam aí, eu acho que de maneira bem exaustiva, né, junto com os colegas, né, que na primeira etapa trabalharam os fundamentos com vocês. Mas eu vou só, de passagem, destacar aqui a contribuição do Rush e do Kirchheimer, né, que eu acho que é a mais fundamental, né, até porque eu vou precisar fazer um contraponto mais para frente, para explicar de que maneira eu apliquei a economia política da pena no trabalho, né. Então, basicamente, né, a economia política da pena contribui para a superação de um enfoque idealista, né, baseado nas funções declaradas, né, do sistema penal, ou seja, não buscar aquilo que o sistema diz de si mesmo, o que ele deveria buscar, a produção de segurança, né, a punição das condutas criminosas, aquele dupla conceitual martelada desde o iluminismo, né, de crimes e penas, né, mas buscar o que o sistema punitivo realmente faz, né? Então, a pena não é, uma resposta ao delito ou uma resposta ao crime, né? Qual é a variável, né, principal na transformação dos sistemas penais, né? Uma análise materialista coloca em suspensão essa visão ideológica do sistema penal e vai falar então de sistemas penais concretos e vai tentar entender a transformação desses sistemas dentro das mudanças da estrutura da sociedade, em especial o mercado de trabalho. Então, a gente pode observar que a gente poderia falar que o que Rush e Kirchheimer fazem, né, isso, o prefácio, né, do livro Punição e Justiça Social traz bem, né, é uma adaptação daquela visão que você encontra no Marx, no prefácio à contribuição da crítica da economia política, né, ele vai falar que todo, né, sistema de produção tende a encontrar um tipo de pena que lhe corresponde, que lhe é mais afim, né? E aí abre, né, toda a discussão sobre, né, por que, né, a pena privativa de liberdade é a pena que acaba predominando, né, nas sociedades capitalistas. Por que que, né, a pena medida em tempo é a pena predominante nas sociedades capitalistas, né? De um modo geral, né, a gente pode afirmar que tem duas movimentações na argumentação. A primeira é de um processo histórico mais largo, né? Ou seja, de uma questão de modo de produção, né? Então, o modo de produção capitalista, ou a formação social, econômica, onde tem dominância o modo de produção capitalista, tende a, né, produzir um sistema penal que lhe corresponde. E esse sistema penal, né, a gente conhece, é o sistema penal moderno, em que a pena privativa de liberdade é a pena principal, ou a pena central, né? Mas, né, tem uma visão também mais concreta, né, que é a visão que permitiria trazer até a atualidade, de certa forma, que tem a ver com as conjunturas do mercado de trabalho, ou ciclos do mercado de trabalho, né? E aí, uma relação que uma relação quantitativa, né? Então, se a primeira, né, chave te dá uma visão qualitativa, ou seja, um tipo de pena é mais adequado a uma sociedade capitalista, uma modalidade de sistema penal é mais adequado a uma sociedade capitalista, né? Uma visão sobre o mercado de trabalho te dá uma visão quantitativa, né, da evolução, do desenvolvimento desse sistema. E aí
a chave, né? Que é a relação entre mercado de trabalho e sistema penal, entre o desemprego, né? Ou seja, a expulsão de trabalhadores do mundo da produção e as variações quantitativas do sistema prisional, né? Então, são duas chaves. Uma chave vai te dar mais, nos deu historicamente estudos, né, sobre a formação do sistema, né, e são estudos clássicos. A própria Punição e Estudo Social é um estudo assim. Vigiar e Punido, Foucault, né, que bebe em Rusk e Chame muito mais do que declara. E, claro, né, o Cárcere e Fábrica do Dario Melossi e Máximo Pavarini. Mas tem estudos também sobre o sistema carcerário, a relação entre a evolução do desemprego e o sistema carcerário, né? Por exemplo, Ivan Yankovic, nos Estados Unidos, né? Estudos que vão aí trazer isso para, né, uma análise mais contemporânea da economia política da pena. Né? Bom, além dessas duas contribuições, eu vou destacar a terceira, que eu acho que é a chave. Aí nos dá uma chave explicativa, né, completa, que é a ideia da menor elegibilidade, né, o princípio da menor escolha. Né. Basicamente, ele afirma, Rusk e Scheimer afirmam que a função da pena que pode ser observável historicamente, né, é uma função de dissuasão, ou seja, na ideia de que a pena precisa criar uma situação pior do que a do pior trabalhador livre, né, de modo a dissuadir potenciais criminosos que, né, raciocinariam, né, nas alternativas que tem de ação e, né, não, né, não evitariam a criminalidade, né, diante dessa ameaça. Então, o que é interessante observar disso? Que, ao afirmar isso, você desloca a pena daquele plano das teorias da prevenção, da retribuição, né? E mesmo da teoria da intimidação, porque a pena não é dirigida a toda a população, a toda e qualquer pessoa que potencialmente poderia praticar um crime, mas as penas são dirigidas à classe trabalhadora, e em especial, na visão clássica da economia política da pena, às frações marginalizadas da classe trabalhadora, né? O chamado exército industrial de reserva, os desempregados. Então, o sistema penal não é formado para toda a população, né? A clientela dele não é a população inteira. A clientela é aquele específico público, né? Ou seja, é uma forma de controlar a força de trabalho excedente. Né? Ou, né, a pessoa se sujeita à exploração, né? Ou ela vai ter, se buscar atuar, né, de maneira delituosa, né, um destino muito pior. Né? Nesse sentido que a prisão, né, é a forma de controle do trabalho livre. Né? Então, essa ideia é muito importante, porque ela pode explicar, ela nos explica, né, as condições do cárcere. As condições, por exemplo, sanitárias, as condições de espaço, de superpopulação, a brutalidade, né, do cárcere. Então, e aí, né, essa tese não tá no livro, de certa forma, no Condição de Estudo Social, mas está num artigo, né, sobre mercado de trabalho e execução penal, que o Rush publicou sozinho na década de 30. Né? Basicamente, essa ideia coloca limites objetivos para qualquer tentativa de reforma do sistema prisional e do sistema penal como um todo. Né? Porque o sistema não pode, né, criar
uma situação melhor. Ele é regido pela menor elegibilidade. Ele precisa realmente criar uma condição pior, né? Do que o pior trabalhador livre, do que o desempregado mais, né, vulnerável. Enfim, essas chaves, né, são decisivas e eu vou retomar elas mais para frente. O que a contribuição da arqueologia latino-americana traz? Trazer isso, né, a análise da criminologia crítica, ou seja, das funções do sistema penal numa sociedade capitalista dependente. Então, se vocês buscarem, né, tem uma obra do Bergali, que é Crítica à Criminologia, né, que traz, no final, um manifesto do Grupo Latino-Americano de Criminólogos Críticos. Ali está bem claro, né, o programa é a ideia de decifrar, né, o sistema penal no capitalismo dependente, né? Então está muito claro, né? Ou seja, em sociedades dependentes, sociedades sujeitas à ação do imperialismo. Então, a diluição disso, a ideia, às vezes, né, de o periférico, é o sul do mundo, não está ali ainda. Né? É muito claro, né, que se tem muito claro uma visão estrutural do sistema capitalista mundial, a ideia de centro e periferia é muito bem caracterizada nos escritos da década de 70 da criminologia crítica. Então, isso vocês podem observar nos estudos da Rosa del Olmo, né, na Lola Near Castro, nessa obra ainda do Bergali. Depois isso se perde. Né? Eu acho que o grande signo desse se perder é um pouco o Zaffaroni. O Zaffaroni opta por tentar descrever o sistema mundial em termos de poder, numa visão Foucaultiana, mas, e essa visão estrutural aos poucos vai se perdendo, assim como a centralidade do marxismo, de um modo geral, vai se perdendo. Né? Isso ocorre na arqueologia crítica central também. O próprio Dário Melossi, né, tem um artigo na década de 80 que pergunta: está em crise a criminologia crítica? E ele vai falar das dificuldades de integrar, né, as contribuições do paradigma da relação social com uma visão materialista da estrutura social. Então, um passo atrás, é um autor que parece dar um passo atrás nesse momento. Né? E, de um modo geral, a gente pode observar que a criminologia materialista dá uma parada ou uma estagnada. Isso que ocorre hoje no Brasil, por exemplo, esse curso é uma tentativa de retomar. Né? Mas, de um modo geral, existe. Né? Se vocês buscarem, a partir do final da década de 80, um tema sobre a crise do marxismo ou a crise das grandes teorias, a introdução do pós-modernismo, o privilegiamento dos pontos de vista, dos pequenos relatos, uma tentativa de apagar uma visão macroestrutural, né? E a arqueologia a crítica vai passar momentos aí de dificuldade, né? Enfim. Mas a ideia toda é tentar retomar esses fios perdidos. Né? Se a arqueologia crítica latino-americana se dividiu na década de 80 e, em boa medida, perdeu esse sentido, né? Eu afirmo aqui, os colegas certamente afirmam que é possível retomar esses fios da história, né? Retomar o fio da história para reconstituir a análise materialista. Enfim, agora, né, eu vou comentar um pouco sobre a visão que eu entendo do Brasil na época dos governos Lula e Dilma. Tá? Então, eu coloco aqui como o Brasil contemporâneo para além da ideologia do petucanismo. Né? Então, basicamente, né, eu relativizo bastante, né, os argumentos que diferenciam, né,
os governos petistas dos governos, né, tucanos. Não estou sozinho nisso, né? Na verdade, eu sigo, né, outros autores. Então, desde uma chave, né, o texto lá do Francisco de Oliveira, o Ornitorrinco, né, lançado no primeiro governo Lula ainda, foi lançado em 2003 esse texto, e ele observava como os governos petistas, no ângulo do programa, abriram mão das transformações estruturais, das grandes reformas estruturais, e passaram a deixar os pilares, né, do capitalismo dependente intactos, né? Em grande medida, mantendo, inclusive, os fundamentos da política econômica que vem lá da época dos governos de Fernando Henrique Cardoso, basicamente o plano real. Então, né, a política macroeconômica, a hegemonia do capital financeiro, e isso tudo, né, complementado por políticas públicas, né, de transferência de renda, que, por importantes que sejam na resposta à situação de vulnerabilidade, de miserabilidade, não tocam, né, os fundamentos estruturais do capitalismo tal como constituído no Brasil. Da mesma forma, a transformação do sistema político, a ideia de uma democratização mais radical, não ocorre, né? Então, a ideia do petucanismo, né, quem formula é o Gilberto Vasconcelos, né? Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é um sociólogo mineiro, e vem sendo recuperado pelo professor Nildo Orix, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, para sintetizar aqui o que seria um pacto hegemônico, né, que aparentemente se dividia em duas grandes, né, forças opostas, né, tucanos e petistas, mas que concordavam no fundamental do que é os pilares, né, da, da manutenção do capitalismo dependente brasileiro na etapa, a gente pode dizer, uma etapa rentística, uma etapa, né, em que você tem, né, o capital financeiro hegemonizado, e isso se traduziu historicamente no chamado Plano Real. Ideologicamente, né, eu diria que esse petucanismo, né, essa junção de petistas tucanos, ele assenta em dois mitos, né? E esses mitos, de certa forma, são mitos da cultura política hegemônica a partir da transição democrática, né, ou chamada transição à democracia, a saída da ditadura militar. Então, é o mito do desenvolvimento e o mito da democratização. Então, eu busco, né, caracterizar o Brasil a partir do contraponto com esses mitos. Então, o mito ou de que o Brasil se desenvolveu, estar em vias de desenvolver, né, e o mito de que o Brasil é uma democracia que tem instituições sólidas, consolidadas, basicamente um certo consenso, né, que atravessava todas as forças políticas, as principais forças políticas, principalmente PT e PSDB. Né? Sobre o mito do desenvolvimento, é claro que a crítica central do mito do desenvolvimento é a da teoria marxista da dependência. Então, nós temos um sistema mundial capitalista, né? Nesse sistema existe aí centro e periferia, né? Ele se forma historicamente, vocês certamente estudaram no período anterior, a partir do colonialismo, né? E isso,
a partir do momento que vai transitando para a economia capitalista, para uma economia exportadora, e a economia exportadora cria uma estrutura social baseada na superexploração. Por quê? Porque o ciclo do capital ele se completa, né, com o mercado externo. Então, uma economia voltada para a exportação. Quer dizer que é uma economia que não depende do consumo da classe trabalhadora, né? Então, ela é uma economia que retardatária, né, para poder competir no mercado mundial, tem que compensar a sua defasagem técnica de produtividade, uma maior exploração, uma exploração mais intensa do trabalho, né, e ao mesmo tempo, né, esse ciclo do capital, por se completar externamente, não depende do consumo da classe trabalhadora, ou seja, né, é um sistema em que é possível um nível, uma intensidade de exploração muito maior, né? O capitalismo dependente, então, ele, né, ele se forma, né, primeiramente com, né, uma economia exportadora de base primária e, no caso do Brasil, né, progressivamente ele avança, né, para uma industrialização, né, ou uma modernização colonizadora, no sentido como o Darcy Ribeiro colocava, né, que é a transferência de etapas inferiores do ciclo industrial, etapas ultrapassadas, né, do centro para a periferia. Então, né, o centro continua sempre nas etapas de ponta da industrialização e ele permite, então, uma transferência desse capital, dessa, né, tecnologia, né, para países como o Brasil, e isso, né, permite dar um passo adiante, né, na industrialização, porém, né, não supera essa dinâmica da estrutura social baseada na superexploração do trabalho, ou seja, um mercado de trabalho, né, onde tem uma forte presença do exército industrial de reserva, uma forte presença de marginalização, o que contribui, claro, para um nível de exploração, né, da força de trabalho muito maior, né? A etapa que a gente observou, eu observei, né, nos governos Lula e Dilma, era a etapa de subimperialismo, né? Então, subimperialismo é um conceito do Rui Mauro Marini. Basicamente, ele está lidando com essa ideia de que se formam na cadeia do sistema capitalista mundial, né, pontos intermediários, né, onde existe uma formação, né, um capital constante um pouco maior, algo que na teoria do sistema mundial chamam de semiperiferia, mas eu utilizo aqui o conceito de subimperialismo, que é na medida em que o país não consegue resolver as debilidades do seu mercado interno, ele começa a buscar, né, para fora do país, né, a realização das mercadorias. Então, né, a mercadoria é produzida no Brasil, no mercado interno brasileiro, a classe trabalhadora super explorada não consegue consumir, esse consumo não dá conta de realizar os lucros, esse capital precisa começar a ocupar o mercado externo. E aí vai ocupando os países vizinhos, ocupando países da América Latina, África, enfim. Né? A, a saída para a indústria brasileira, na medida em que o mercado interno é reprimido, na medida em que não se tem uma alternativa à superexploração do trabalho, é tentar expandir. Ou seja, é um país que é subdesenvolvido para dentro e imperialista para fora. Né? Então, é um pouco essa a ideia, né, do que é, né, do ponto de vista estrutural, o capitalismo dependente na etapa, né, subimperialista, que é a etapa, né, que eu caracterizei para o governo Lula e Dilma. Né? Isso, óbvio que isso está sujeito a discussões, óbvio que tudo que está vindo depois, né, do golpe de 2016
parece colocar em xeque, né? Mas é o que parecia, é o que fazia sentido lá na época, né? Enfim, não temos desenvolvimento, não temos a formação de uma nação completa, por assim dizer, né? De um mercado interno capaz de integrar as massas trabalhadoras, de elevar o padrão de consumo de massas, né? Não temos isso. A superexploração do trabalho, né? Que significa fundamentalmente que a classe trabalhadora recebe abaixo do que é necessário para viver, e isso é uma violação da própria lei do valor, segundo Marx, né? Que seria, os trabalhadores recebem o que precisam para se reproduzir, para estar no dia seguinte vivo. Aqui, na América Latina, no Brasil, no capitalismo vivente, nem isso a gente tem, né? E a não ruptura com isso, né, busca mecanismos de compensação, né? A própria superexploração compensa essa inserção subordinada no mercado mundial, e o subimperialismo é uma forma de continuar, né, essas compensações, de manter a estrutura de superexploração, né, e ao mesmo tempo crescer a, a nossa indústria, né? E aí aquela política de grandes campeões nacionais, o financiamento do BNDES, enfim, tudo isso entra nesse contexto. O segundo mito, né, é o mito da democratização. Então, basicamente, né, a gente tem aqui uma mudança que é observada nas ciências sociais brasileiras, da análise do Estado capitalista para o regime político. Então, na década de 70, você tinha muitas teorias do Estado, né? E aos poucos, né, é a transição para a democracia, o tema do autoritarismo vai entrando no centro. A gente tem, né, isso resultando num discurso que se tornou hegemônico, o discurso de que nós fizemos a transição para a democracia, temos instituições sólidas, a democracia é um conjunto de regras que permite eleger os dirigentes periodicamente, com liberdade de expressão, organização, etc, etc, etc. Né? A democracia formal, a democracia como um conjunto de regras formais, né? Que é o conceito liberal de democracia. Então, a teoria marxista, né, tende a fazer uma crítica a essa noção de democracia liberal, né? Então, se vocês pegarem os autores, e aí os autores que eu trabalho, que é Agustín Cueva, Florestan Fernandes, vão chamar de democracia restrita, né? Essa separação entre regime político e a substância social, ou o contexto, né, a estrutura social onde esse regime, né, funciona, ela esvazia de sentido a democracia, né? E, no caso nosso, mais ainda, porque vai anular, né, a crítica estrutural, né? Que tipo de democracia é possível num contexto de uma sociedade presidida pela superexploração do trabalho, pela marginalização, né, de massas, né, e massas trabalhadoras, ou que vivem do trabalho, da venda de força de trabalho? Ah, Caracterizar uma sociedade como o Brasil como democracia, né, é necessariamente, né, fechar os olhos, né, separar a política da economia, separar, né, a política da estrutura social. Enfim, mais ainda, né, é equivocado dentro da própria análise das instituições brasileiras, né? Então, a transição para a democracia é um mito, né? Por quê? Porque não se desmontou, né, as estruturas do Estado de Segurança Nacional, ou, se a gente quiser, o Estado de Contra-Insurgência, que era o Estado ditatorial, né? As estruturas das Forças Armadas, as estruturas da segurança pública, ou seja, tudo aquilo que a visão clássica da teoria do Estado marxista, né, os aparatos burocráticos repressivos foram intocados.
Tanto que a gente poderia afirmar, né, isso se tornou bem atual até, né, ultimamente, porque está mais explícito, a partir do governo Bolsonaro, e isso já desde a época ah, lá do impeachment da Dilma, você vê os militares assumindo discursivamente um papel de tutela, né? E isso estava muito claro na transição. A formação de um Estado de 4 poderes. Era assim que o Rui Mauro Marini falava. Nós transitamos de um Estado de contra-insurgência explícito para um Estado de 4 poderes, né? Onde, né, diante da crise da acumulação capitalista, da gestão da acumulação capitalista pelos militares na década de 80, eles se retiram, se preservam, mas assumem ainda esse, né, papel de um quarto poder ou uma espécie de poder moderador, né? E isso esteve presente, né, na transição, e agora volta, né? Volta porque nós vemos num período em que a ideologia ou esse consenso da democratização ele se desfez, né? Então esses dois mitos estão se desfazendo, né, hoje, tanto o mito do desenvolvimento quanto o mito da democratização, né? E o que a gente está vendo por enquanto é a expressão crua do poder, né, burguês no Brasil, né? E é evidente que perder as ilusões é um passo necessário, mas isso pode ter um sentido reacionário também, né? E parece que nós estamos experimentando, né, isso no momento, né? Precisamos perder as ilusões em nome de um projeto, né, de emancipação, né, e não, né, de afirmação do exercício cru dos poderes econômico, político, né, militar, que é o que estamos aí enfrentando hoje. Bom, né, na esquerda, esse consenso liberal, né, ele apareceu sob a forma de gramscismo, né? Esse mito da democratização aparece no gramscismo, né? Pegar, por exemplo, autores como Carlos Nelson Coutinho, que com todos os méritos que tem, trabalhava a ideia de que o Brasil era uma cidade moderna, onde existia um conflito de classes moderno entre um empresariado e um proletariado organizado, consciente, resultado da própria industrialização gerada pelos militares, né? E que seria possível ter, então, né, a partir desses dois grandes atores, a formação de uma sociedade civil também organizada. Então, nós teríamos um desaparecimento da violência das relações políticas, né? E isso o Agostinho Coimbra chamou de fetichismo da hegemonia, ou seja, né, a partir de uma leitura do Gramsci, um tanto enviesada, né, se, se dá um foco excessivo para a dimensão da hegemonia, do consenso, do diálogo, e a violência ela é apagada, né? E, na verdade, né, isso não ocorre, né? A transição ela é uma transição pactuada, é uma transição controlada. As forças repressivas exerceram um grande controle, não foi possível transformá-las, né, substancialmente, tanto as Forças Armadas quanto a segurança pública, né? E ao contrário, de vez em quando aparece inclusive como uma ameaça, né? Isso era presente na época, né? Então é uma democracia puramente formal e qualquer passo adiante que se queira dar é uma ameaça, né? Então essa é a crítica que, se vocês buscarem, né, o texto sobre o fetichismo da hegemonia do Agostinho Cueva, texto sobre a Nova República,
né, do Florestan Fernandes, né, e a luta pela democracia do Rui Mauro Marini. São 3 textos que resumem isso. Então, o que nós temos no Brasil? Temos sim a formação de uma sociedade civil, enquanto conjunto de aparatos que, né, operam consensualmente, sim. Nós temos a formação de um Estado ampliado no Brasil, com certeza, mas sem a ilusão, né, desse fetichismo da hegemonia. Na verdade, existe um equilíbrio entre coerção e consenso, um equilíbrio entre violência e ideologia no exercício do poder político, tá? E isso está sempre presente, né? Então, preciso enfatizar uma leitura mais matizada aqui do Gramsci, até porque nós tratamos de sistema penal, né? Então, nós temos o Estado democratizado, o Estado ampliado, mas da década de 90 em diante, é a Constituição e a expansão do sistema penal, né, de maneira inédita no período de democracia. Ou seja, a violência, né, é a coerção, né, como talvez nunca antes. Então, essa visão matizada, né, de uma teoria do Estado ampliado, uma teoria gramsciana, mas uma teoria, né, que não cai, né, nessa visão unilateral, é importante para a criminologia crítica. Enfim, né, esses 2 tópicos, para mim, né, são centrais. Então, nos governos Lula e Dilma, né, o que nós temos um crescimento econômico derivado de uma inserção internacional, de uma expansão que a gente pode chamar de subimperialista. Essa expansão não rompe com os fundamentos do capitalismo dependente. Ela mantém uma desigualdade ainda muito grande no país, mantém a superexploração do trabalho, né? Então não tem um desenvolvimento, né? Essa superexploração ela é aí matizada por políticas de transferência de renda, mas ela não é fundamentalmente transformada. E, ao mesmo tempo, do regime político, nós temos uma democracia restrita, né? Uma democracia que não consegue operar as transformações fundamentais, né? Enfim, e aí a gente pode agora entrar no ponto 3, que é as transformações do sistema penal. E é o nosso objeto mesmo. Olha, basicamente, né, nós temos, né, no Brasil, a partir da década de 90, né, a inserção do Brasil no projeto hegemônico neoliberal. Então, o projeto hegemônico neoliberal é um projeto que visa aí desmontar as estruturas do Estado, né, chamado de bem-estar social, mas as estruturas de proteção, né, que foram conquistas da classe trabalhadora no século XX, para permitir que a lei do valor opere de maneira mais pura. Então, isso visa desconstituir desde as estruturas protetivas da classe trabalhadora né, até a chamada intervenção do Estado no ciclo econômico. Então, né, nós temos esse movimento, né, que no Brasil, né, ingressa com o governo Collor, né, ou seja, imediatamente após a Constituição de 88 ser promulgada, com um projeto nacional que é um projeto social-democrata, um projeto, né, generoso, você tem, né, o ingresso do país nesse programa, e esse programa segue ininterrupto, mas com matizações, né? Esse programa, né,
neoliberal, ou esse projeto hegemônico neoliberal, a arqueologia crítica e também a sociologia sociais têm mostrado que ele acompanha, né, nos países centrais e também na periferia, uma expansão do controle penal. Então, essa expansão, né, para seguir uma descrição que a professora Vera Andrade traz, é uma expansão quantitativa, ou seja, número de pessoas controladas, punidas, é, cresce enormemente. Né? Uma expansão qualitativa, ou seja, novas formas de controle, né? Novas, isso, desde as reformas processuais penais, leis de juizados especiais, cautelares alternativas. Então, o controle vai se multiplicando nas formas, né? Ao mesmo tempo que o encarceramento cresce enormemente, além de, né, uma expansão do controle informal, pega linchamentos, pega formação de milícias, grupos de extermínio e minimização de garantias, né? Então, é um movimento, né, de expansão em todas as direções desse controle ou desse sistema penal. No centro disso tem a criminalização da pobreza. Então, simbolicamente, nós temos uma expansão para todas as direções, tem um discurso de criminalização de condutas lesivas a direitos humanos, condutas lesivas à questão do meio ambiente, né? A violência contra a mulher, ao racismo. Ao mesmo tempo, um discurso de punição, né, da classe economicamente dominante, ou seja, dos crimes econômicos e políticos. Né? Mas isso é fundamentalmente simbólico, né? Instrumentalmente, ou seja, efetivamente, o que nós temos é ainda, e óbvio, nós estamos aqui num curso de economia política da pena, é óbvio, né? A criminalização da pobreza, ou seja, o alvo do sistema penal segue sendo o mesmo e o resultado disso, né, numa sociedade que desconstrói aí as proteções ao trabalho, visa instaurar uma competição generalizada, né, visa provocar, inclusive, de maneira, né, deliberada, desemprego, para poder ter mais competição, você tem, né, o encarceramento massivo, né, presente em todas as sociedades que ingressaram nesse programa neoliberal. Basicamente, né, autores que trataram disso, o Loic Vacan, né, é o principal autor, né, para discutir França e Estados Unidos, principalmente. No Brasil, tem muita literatura, mas a professora Vera Andrade tem textos muito importantes, né, a professora Vera Malaguti, né, enfim. Esse movimento, né, vai ter certas especificidades no Brasil, e eu, claro, estou falando de especificidades do governo petista. Né? Então, o que eu trago aqui como especificidades do Brasil, pessoal? Primeiro, né, no governo petista, né, depois de longos anos de um neoliberalismo que parecia um pouco mais puro, né, você tem uma recuperação do emprego, né, ali a partir de 2003, 2004, e uma etapa, né, de crescimento econômico. Então, nós poderíamos dizer, né, e aí tem debates, né, sobre o que foi o período Lula, ou um milagre do período Lula. Né? Vocês vão encontrar autores que trabalham com a ideia de pós-neoliberalismo. Né? Na tecnologia crítica, por exemplo, o Máximo Souza tenta caracterizar, né, o que aconteceu na América Latina com pós-neoliberalismo. Ou então outros vão chamar de desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo. Já dá para entender que, pela análise que eu estou trazendo aqui,
ainda que tenha, né, políticas de estímulo, né, a uma indústria nacional, ainda que tenha uma redução do desemprego, ainda que tenha políticas compensatórias como Bolsa Família, do ponto de vista estrutural, não existiram transformações substantivas. Né? O Brasil ainda e era na época, uma sociedade baseada na superexploração do trabalho. Então, para se ter uma ideia, né, eu vou trazer aqui alguns argumentos, né, que me ajudam a sustentar essa ideia. Então, primeiro, né, a redução do desemprego, né, ela não conduziu a uma ruptura com esse padrão de superexploração. Se vocês pegarem estudos, né, por exemplo, do Márcio Postman, tem 2 livros dele sobre a nova classe média. Nova classe média, o mito da grande classe média. Né? E ele vai mostrar, pessoal, que a expansão dos empregos ela aconteceu na base da pirâmide, ou seja, os empregos que foram destruídos na etapa neoliberal, né, com a desindustrialização que vem ocorrendo desde a época, né, da abertura econômica com Collor, FHC, e continua pelo Lula e continua até hoje, essa desindustrialização destrói empregos com melhor remuneração e, né, maior proteção e substitui por empregos, né, de menor remuneração, menor qualificação, menor proteção. Então, você tem, né, o desemprego diminuindo a partir do crescimento dos empregos, né, né, na base do que seria a pirâmide, né, social brasileira. Então, esse é um argumento, né, importante, porque significa que, olhando de perto, é possível você ter uma diminuição do desemprego e manutenção da superexploração. Né? Ou talvez até aumento. Né? Ou seja, o desemprego diminui, mas todos estão sujeitos a uma exploração maior. Então, esse é um argumento. Né? Isso aparece na sociologia do trabalho com a ideia de precarização. Está, né, cada vez mais presente. Né? É evidente que a gente teve no governo Lula uma diminuição da informalidade, um aumento do emprego com carteira assinada, né? E o período atual, né, parece ser de aumento da informalidade, de caminhar para estruturas de uberização, né? Mas do ângulo do que eu estou colocando aqui, né, a precarização do trabalho, na substância, é a superexploração. Então, a superexploração do trabalho, né, para afirmar a sua presença, a sua vigência, que indicadores a gente poderia olhar? Né? Eu vou chamar a atenção aqui para 4 indicadores. Né? 4 indicadores que permitem a gente entender isso. O primeiro é a própria remuneração. Tá? Você comparar, né, o salário mínimo legal, né, o salário mínimo vigente no país com o salário mínimo constitucional necessário, né, a diferença, né, geralmente é calculado pelo IBGE, beira, né, os R$ 4.000, o que seria necessário para uma família de trabalhadores viver, enquanto o salário mal alcança R$ 1.000. Então, nós temos aí algo muito claro que toca no conceito do Marini.
uma remuneração abaixo do que é necessário para viver. Outro indicador, a intensificação do trabalho. Né? Você pega estatísticas de acidentes de trabalho, né? Ou seja, a intensidade do trabalho é muito, né, grande, né? Tanto, né, no setor mais precarizado, quanto na própria, né, indústria. Né? E nós temos, né, um prolongamento de jornada do trabalho, também é um indicador, e a própria mudança do padrão histórico-moral de necessidades. As pessoas têm mais necessidades. Né? Então, precisa comprar uma geladeira. Né? Então, o padrão de necessidades não é um padrão biológico, é um padrão histórico-social. Então, hoje em dia, as pessoas precisam de um celular. Né? Por exemplo, nós estamos tendo agora o problema da pandemia, as pessoas precisam ter acesso a um benefício, e como é que vai fazer sem ter um celular? Né? Então, isso tudo integra as necessidades, né? Integra, ou seja, tem uma elevação do patamar histórico-moral de necessidades. Então, as pessoas são remuneradas abaixo do que é necessário para viver, não só biologicamente, mas viver dentro da sociedade que nós vivemos. Né? Então, eu recomendaria para quem quiser se interessar por esse ponto, né, olhar um artigo do Matias Lucci sobre a nova classe média. E ele evidencia, olhando esses indicadores, como no governo Lula e Dilma não houve nova classe média, houve, na verdade, um aumento da superexploração do trabalho. Né? Então, né, ainda que a gente tenha, né, essa diminuição do desemprego, nós temos uma superexploração permanente, ou até maior, né, se a gente observar dados de acidentes de trabalho, etc. Bom, aí é que volta, né, a questão da economia política da pena, né, e eu vou mostrar para vocês aqui um materialzinho, né, que é um gráfico permite a gente pensar a economia política da pena. Então, né, essa expansão da política, né, do sistema penal, especialmente o encarceramento massivo, né, que vem aqui desde a década de 90. Então, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês é sobre a população encarcerada. Até 2013, que é o que eu realizei o meu estudo, isso segue crescendo, nós já passamos de 700 mil encarcerados. Né? Então, se vocês observarem, né, tem uma ascensão ininterrupta do encarceramento no Brasil. Né? Nós temos um início aqui da nossa série histórica com 90 mil presos e alcançamos, em 2013, 574 mil presos. No período do governo Lula, de 2003 até o que eu mostro aqui, 2013, tem, né, um aumento de mais de 270 mil, aqui, 200, né, 70 mil, mais ou menos, encarcerados. Um crescimento, né, que segue, né, numa linha que não chega, você não observa, né, nenhuma mudança. Na verdade, é um aumento permanente. Né? E isso coloca perguntas, pessoal. Né? Por quê? Porque o desemprego, e essa aqui é uma série sobre o desemprego, um gráfico sobre desemprego, você não tem uma queda do desemprego. Ou melhor, desculpe, o desemprego, né, a partir de 2003, ele tende a cair um pouco. Então, na série aqui, vai de 10 milhões de desempregados para, né, 7,5, 6,7. Então, você tem uma diminuição significativa do desemprego, né, mas isso não reflete em nada no aumento do encarceramento. E aí a gente tem um problema com a economia política da pena.
ou pelo menos numa versão muito, né, tradicional da economia política da pena. Ou seja, a versão que associa de maneira imediata a variação do encarceramento com a variação do desemprego não consegue explicar esse fenômeno aqui. Tá? E isso, de certa forma, é, né, a visão, né, que vem lá do Rush, do Kirchheimer, que foi estudada no século XX por outros autores, nos Estados Unidos, os artigos da década de 70 do Ivan Yankovic, que observavam, né, o fenômeno de que os ciclos em que o desemprego aumenta, o encarceramento aumenta, os ciclos em que o desemprego diminui, o encarceramento diminui. Isso não ocorreu nos governos Lula e Dilma. E aí, né, é preciso repensar um outro modelo de economia política da pena. Qual o modelo que eu utilizei para tentar entender esse processo? Eu utilizei o modelo do Dario Melossi. Né? O modelo do Dario Melossi, pessoal, está num artigo chamado A Gazeta da Moralidade, Gazette of Morality, né? Que foi publicado no final da década de 80, né? Numa revista americana, Social and Legal Studies, tem uma versão em espanhol na revista Delito e Sociedade. É bem fácil de achar, se vocês têm um PDF, né? Então, em que ele vai, né, o nome do artigo Gazette of Morality and Social Wit, né? Em que ele vai tentar oferecer uma reinterpretação da economia política da pena a partir da ideia de hegemonia e de vocabulário moral, né, para tentar formular uma explicação para o período em que aconteceu um fenômeno parecido lá nos Estados Unidos, que é o período do governo Reagan, em que você tem a introdução do neoliberalismo e, ao mesmo tempo, um crescimento econômico e uma maior uma diminuição do desemprego e um encarceramento crescente. Ou seja, um período que tem similitudes estruturais com o que a gente está falando aqui. Então, é um período, no caso do governo Lula, em que existe uma retomada de crescimento econômico, existe uma diminuição do desemprego e, ao mesmo tempo, existe um aumento do encarceramento, uma intensificação do sistema penal. O que o Dario Melossi vai propor? Ele vai dizer o seguinte, olha, esse modelo, pessoal, que associa de maneira direta um indicador de desemprego com um indicador de encarceramento, ele é insuficiente, ele é mecanicista. Ele precisa ser substituído por um modelo que consiga identificar a cadeia discursiva que liga, né, as transformações na economia política com as transformações do sistema penal. Então, basicamente, ele vai propor a ideia, né, primeira, de deslocar a variável de análise do encarceramento, ou seja, do número de, melhor, do desemprego, do número de desempregados, para a demanda de performance da classe trabalhadora. Ou seja, ele está deslocando uma dimensão quantitativa, que é o desemprego, para uma dimensão qualitativa, ou seja, o quanto o ciclo econômico está demandando de performance da classe trabalhadora. E ele vai dizer que em períodos em que a demanda de performance da classe trabalhadora é maior, você vai ter uma maior ação
do sistema penal que vai resultar em um maior encarceramento. E aí você, então, cria um outro modelo, né? Está dentro da economia política da pena, né? Permite explicar, né, períodos em que, como esse, do governo Lula e Dilma, e assim como os períodos do governo Reagan nos Estados Unidos, em que você tem uma diminuição do desemprego e um aumento do encarceramento. O lado discursivo, essa cadeia discursiva, né, ele vai identificar a partir da ideia de vocabulário moral, é um conceito que vem do Charles Wright Mills, né, ou seja, as elites, a gente poderia com o Gramsci chamar de intelectuais orgânicos, passam a veicular temáticas, né, vinculadas a um controle maior, né, a uma austeridade maior, né, por isso que ele chama de Gazeta da Moralidade, ou seja, né, um neoconservadorismo, né, uma visão mais conservadora de lei e ordem vai sendo veiculado pelas elites e, né, pelos gestores do sistema penal em períodos em que é necessário uma maior demanda de performance da classe trabalhadora. E, né, isso tende né, a gerar, né, um processo intensificado de criminalização. Então, é um modelo que não tem mecanicismo. Essa ideia de vocabulários punitivos ele vai conectar com a ideia de hegemonia do Gramsci, ou seja, esse terreno, né, consensual, né, essa capacidade de dirigir a sociedade por meio das ideias, por meio do consenso, ou seja, o que ele chama de elites, a gente pode chamar aqui de um bloco, né, hegemônico, começa a veicular motivos, temas, né, conservadores de lei e ordem que vão aí resultar, né, numa maior criminalização. Essa explicação, o Dário Melócio vai tentar, ou vai ligar também a teoria dos ciclos, né? Então, teoria dos ciclos econômicos, que é uma teoria de origem schumpeteriana, mas também tem um braço marxista, por exemplo, em Ernest Mandel, um autor trotskista belga, em que teria ciclos, né, expansivos e recessivos do capitalismo. Então, certos ciclos onde a economia cresce, isso acaba gerando um fortalecimento da organização, da classe trabalhadora, da força social da classe trabalhadora, e ciclos em que essa força social é desmontada, né? E isso entraria na explicação do Dario Melossi, né, como algo que ajudaria a explicar a mudança na pauta moral e simbólica, né, que resultaria em mudanças na intensidade da atuação do sistema penal. Enfim, eu não chego a adotar a ideia dos ciclos econômicos aqui, né, mas no sentido de precisaria de uma comparação muito mais larga, né? Como o período foi só do governo Lula, eu não cheguei a utilizar a ideia de ciclos. O que eu realmente proponho é, né, a chave da relação entre a demanda de performance da classe trabalhadora, que é crescente num momento de crescimento acelerado da economia, e aumento na atuação do sistema penal, que resulta em, né, um maior encarceramento. E aí, para fechar, essa teoria do Melossi permite afirmar
aqui outra inovação em relação à economia política da pena clássica, né? Que é a ideia, né, de que o público, né, o verdadeiro alvo do sistema penal é a fração mais marginalizada da classe trabalhadora. E aí a questão é a seguinte, né? Nesse ângulo de que o que se busca, a menor elegibilidade se dirige não só a dissuadir os marginalizados da conduta criminosa ou forçá-los ao trabalho, mas também simbolicamente constranger a classe trabalhadora integrada no mercado de trabalho a trabalhar mais. Então, é uma função dúplice. Do ponto de vista instrumental, efetivo, o alvo do sistema penal são os marginalizados, é o exército judicial de reserva, é os desempregados. Mas do ponto de vista simbólico, e é isso que está colocado quando eu falo de demanda de performance, é toda a classe trabalhadora. Toda a classe trabalhadora integrada, né, ela é alvo dessa, né, ação do sistema penal. E isso é interessante porque permite, né, reintegrar, numa visão marxista, uma função simbólica da pena. Se vocês observarem, né, isso, a visão simbólica, a pena como integração, produção de consenso, ela historicamente é desenvolvida fora do marxismo, né? Desde Durkheim até uma espécie de neo-Durkheim, que é o David Garland, né? Então, então, em outras palavras, é possível, a partir de uma renovação da economia política da pena, também oferecer uma resposta marxista para essa função simbólica da pena, né? E não, né, não precisar, então, abandonar, né, ou fazer uma teoria que parece muito mais uma reformulação do Durkheim, né, ou algo mais eclético, que é o caso, né, do Loic Vacan. O Vacan é claramente eclético, né, ele fala de uma teoria que combina Durkheim né, com Marx. E aqui não, aqui nós temos com o Dario Melossi uma possibilidade de, né, a partir do conceito de hegemonia, trazendo o conceito de vocabulários punitivos do Charles Wright Mills, algo que tem uma pegada mais materialista. Enfim, basicamente, né, a especificidade da economia política da pena no período do governo Lula de Dilma é que no período em que existe uma retomada do crescimento econômico e mesmo uma diminuição do desemprego, essa diminuição do desemprego cria empregos mais precarizados, mais explorados, uma intensidade maior de exploração sobre a classe trabalhadora como um todo, e essa demanda é que vai aí refletir no aumento do encarceramento, e a gente poderia extrapolar também no aumento das demais formas de controle, né, porque também os controles a céu aberto, os controles também crescem, né, e não exatamente a taxa de desemprego. Tá? Enfim, eu diria que é uma explicação, né, limitada para um determinado período, bem recortado, e eu só consigo afirmar isso até 2013. Eu acredito que em 2013 em diante nós entramos num outro período, né? E não tem como discutir, né, esse tópico, né? Porque nós temos, né, em 2013 o esgotamento completo do pacto hegemônico que existia antes, né, o esgotamento do petucanismo, né, e o aparecimento de força social, né, rebelde, insurgente. Tem uma outra dinâmica a partir de 2013. Né? Essa explicação que eu ofereço aqui é para esse ciclo, né, específico.
Enfim, para fechar, né, eu termino a minha pesquisa falando do subsistema penal federal. Eu afirmo que esse subsistema tem aí uma... Fechar aqui. Tem uma conformação a partir de uma doutrina, de um conjunto legislativo, de agências, que é o que eu observei, e de um padrão de atuação. Então, o padrão de atuação é claramente de emergência, né? A atuação federal não é algo historicamente presente, né, de maneira forte no sistema penal, né? Então, você tem uma justiça federal, né? Mas o cumprimento de pena frequentemente era em penitenciárias estaduais, né? Mas a formação de um subsistema com, né, uma força nacional de segurança pública, uma força policial, um sistema penitenciário, né, isso é algo dos governos Lula e Dilma. Então, forma-se agência, forma-se núcleo legislativo, você tem uma legislação, né, de emergência que vai se formando. Isso vai culminar principalmente em algo que eu não cheguei a pesquisar, que é a lei, nessa época, né, a lei antiterrorismo, né, e o padrão de atuação, que é um padrão de emergência. Se vocês observarem, sempre que tem uma emergência ligada à questão da segurança pública ou do sistema penitenciário, existe um padrão de atuação. Então, vem a Força Nacional de Segurança Pública, fecha as fronteiras do Estado, fecham as vias das periferias, desloca, né, as lideranças das chamadas facções, crime organizado, para as penitenciárias federais. Tem todo um padrão de funcionamento desse sistema penal federal, e a isso se soma também as operações de garantia da lei e da ordem das Forças Armadas, né? Isso tudo, né, conforma um subsistema penal federal de emergência, em contradição com a doutrina, né, declarada, que é a doutrina da segurança cidadã, ou da segurança pública com cidadania. Então, toda a lógica de emergência tende a refuncionalizar os investimentos nessa ideia de segurança cidadã. Então, vou dar o exemplo. A Força Nacional de Segurança Pública era um programa de treinamento, de qualificação, e se torna uma força de intervenção emergencial. Ela não foi desenhada inicialmente para ser uma força de intervenção emergencial nos estados. O sistema penitenciário federal é um sistema onde tem, né, as prisões de segurança máxima efetivamente no Brasil, né, onde tem serviços penitenciários de qualidade superior aos sistemas estaduais. Mas, né, no interesse do quê? De apaziguar, né? Ou seja, os direitos funcionalizados para a produção de segurança, assim como as UPPs, né? Unidades de polícia pacificadora, ou seja, entra, faz política social nas comunidades, tudo isso funcionalizado para o ideal de produção de segurança. Então, a gente vê a ideia de produção de ordem, produção de segurança, sobrepujando e prevalecendo dentro da ideologia na prática, em relação à ideologia de segurança cidadã ou de participação cidadã na produção de segurança. Por fim, né, e aí a pior parte, né, nós temos a militarização da segurança pública. Né? Essa militarização, né, ocorre tanto, né, nos estados, no papel da segurança, né, o papel das polícias militares na segurança pública, mas com o ingresso das Forças Armadas
cada vez mais, a partir do certo prestígio que eles ganham nas intervenções no Haiti e nas UPPs, você vê, né, uma frequência muito grande as operações de garantia da lei e da ordem, né? Isso tudo está situado do ângulo das Forças Armadas numa reformulação do seu papel institucional, porque eles entendem que tem uma guerra moderna, uma guerra de caráter irregular, né? Que alguns autores vinculados aos militares brasileiros chamam de guerra no meio do povo. É um conceito que vem do Rupert Smith, é um militar britânico, né? A ideia é de que o inimigo não é um exército regular, mas ele está imerso no meio da sociedade e, né, de certa forma, corrompendo o corpo social, algo que é muito próximo, na prática, da doutrina da segurança nacional, ou seja, é uma nova doutrina de contra-insurgência. Nesse ponto, o inimigo está dentro. O inimigo é o tráfico de drogas, é o crime organizado. Então, na medida em que existe um inimigo interno, as Forças Armadas se preparam, se organizam para cada vez mais atuar internamente sob o argumento da segurança pública, porque, assim como na doutrina da segurança nacional, tem um apagamento da fronteira entre o interno e o externo, né? Então, você tem aí algo que parece ter ido muito mais longe. Aí, né, o contexto atual é bem evidente que existe um projeto de sociedade, né, das Forças Armadas, um projeto hegemônico, dentro do que é possível, né, de hegemonia, já que é a força que está falando, mas existe um projeto de poder das Forças Armadas, né, que está assentado conceitualmente em elementos que lembram muito, né, tem muita similitude de estrutura conceitual com a doutrina da segurança nacional. Isso também aparece, né, eu chamo de uma agência anômala, né, do sistema penal. Isso, o desenvolvimento posterior, né, está mostrando que talvez seja muito mais do que o que eu pesquisei. Com certeza é, né? Enfim, pessoal, falei demais, acredito. Eu vou tentar resumir aqui as conclusões, né? Nos períodos do governo Lula e Dilma, não existe uma ruptura com o subdesenvolvimento e com a dependência. Mantém-se uma sociedade estruturada a partir da superexploração do trabalho, ainda que tenha, né, certas políticas, né, de estímulo à indústria nacional, de compensações e transferência de renda, redução da miséria, mas a estrutura social das relações de classe no Brasil não são fundamentalmente alteradas, o que leva à caracterização desse período como um petucanismo, né? E o petucanismo penal, né, substancialmente é a continuidade da expansão do sistema penal brasileiro e, na dimensão federal, a formação de um subsistema penal federal, né? O encarceramento ele cresce ininterruptamente, ainda que nós tenhamos indicadores de desemprego, né, que diminuem, né? Esse fenômeno precisou, né, ou precisa ser explicado de maneira mais atenta por um refinamento conceitual da economia política da pena. Esse refinamento eu coloquei como a relação entre demanda de performance da classe trabalhadora num período de crescimento econômico, que reflete, né,
numa pauta discursiva mais dura, que por sua vez reflete ou incide numa maior atuação do sistema penal, que resulta no maior encarceramento. Então, é uma visão não mecanicista, é uma visão que consegue identificar uma cadeia discursiva de mediações entre a economia e a política e o sistema penal, e permite, então, interpretar esse período dentro do campo da economia marxista, da economia política da pena marxista, né? Porém, né, trazendo a contribuição do Dario Melossi. Enfim, acredito que a contribuição que eu poderia fazer é essa. Eu acredito que já estamos beirando aí 1 hora ou mais de fala. E eu agradeço bastante aí a atenção de vocês. E fico à disposição para conversar no fórum, né, dentro das minhas possibilidades, né, de tentar, enfim, nessa pandemia. Desejo que todos permaneçam bem, se cuidem, né, e fico à disposição, né. Tem indicações, muitas a fazer também. Vou preparar um documento com indicações bibliográficas sobre a minha fala e fico à disposição. Então, é isso, agradeço e boa conclusão do curso, né? Tem ainda mais aulas, né? Espero que seja profícuo, que cada um de vocês possa se apropriar e fazer a sua pesquisa e mais ainda a sua militância. Então tá, muito obrigado e